Simplesmente Ele nos amou. Simplesmente. Levanta suas mãos para cá. Senhor, o teu amor trouxe os teus filhos até esse altar e depositaram aqui uma semente, e eles colocaram a fé no coração deles e colocaram a obra também. Fizeram segundo propôs no coração deles, não por tristeza nem por necessidade, mas fizeram com alegria, sabendo que no teu reino todo trabalho não é em vão. Pai, fizeram como tu disse na tua palavra. E agora, meu Senhor, que ainda esse ano surpreenda-os. Pende o coração dos homens que precisa ser pendido a favor do teu povo, e faça com que as riquezas das nações venham sobre eles, do leste, do oeste, do norte e do sul, e que eles possam crer que por meio da fé o Senhor vai trazer nas mãos deles tudo aquilo que o coração deles almejarem, para que sejam testemunha do Senhor nessa terra, que o Senhor é um Deus que prospera, um Deus que muda a condição de vida de qualquer homem, qualquer mulher, qualquer língua, tribos ou nações, que clamar ao Senhor e praticar a tua justiça, recebe. Então eu creio que eles já estão recebendo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sei quando eu oro e Deus faz. Eu aprendi isso. Quando eu oro e Deus faz. Quem está sentindo assim que numa preparação já para 2015? Alguém está sentindo isso? Já está se preparando para 2015? A única diferença vai ser uma passagem de um calendário só. E a tua fé. Se a tua fé for realmente, se você crer numa virada, num momento novo na tua vida, e se você tiver um bom plano para 2015, você vai chegar num lugar muito importante. Plano que eu estou dizendo não é um plano natural, um plano espiritual, porque eu consigo enxergar Deus fazendo planos. Assim que Adão caiu no jardim do Éden, Adão pecou, Deus fez um plano, Deus montou uma estratégia, Deus teve uma visão. E Deus disse: eu criei o homem. Deus estava vindo de uma rebelião no céu, aonde Lúcifer, que era um dos anjos de Deus, rebelou contra Deus e fez algo no céu. Fez algo no céu tão sutil que pregou para a terça parte dos anjos do céu, e os anjos do céu caíram. Ele tramou dentro do céu, e Deus estava saindo desse momento que Lúcifer tinha rebelado contra Deus. Deus sabia que ele ia rebelar, sabia que o homem ia cair também, mas você já estava gerado no coração de Deus, você e eu. Nós já éramos um projeto de Deus para a terra. Deus não conhece você agora. Deus, Ele gerou você no coração dele na eternidade. Você consegue entender isso? Que ainda tem tantas pessoas geradas no coração de Deus que Ele vai mandar para a terra. Então você é um projeto de Deus desde a existência de Deus, que é para sempre. Você é um projeto de Deus. E Deus então viu você à distância e teve um projeto. Disse: mesmo que os anjos rebelaram, destituiu os anjos, e agora mesmo que o homem rebelar, eu tenho um projeto, eu vou salvar essa humanidade, porque eu não posso deixar o meu projeto sem realização. Assim também como você não pode deixar a sua fé sem obra. A tua fé tem que ter uma obra. A tua fé, Tiago diz que a fé deve terminar a tua obra. Aonde você tem fé e você permanecer na fé, vai acontecer uma obra, assim como aconteceu com Deus. Deus foi fazendo tudo na frente para ensinar nós a fazermos também. E eu fico observando na palavra dele como que Deus preparou para você. Assim como você está preparando uma fortuna para os teus herdeiros, para os teus filhos. Você está preparando uma herança para os teus filhos? Como? Com suor, com lágrima, com batalha. Você quer o melhor para os teus filhos? Você quer deixar eles amparados? Você quer deixar um legado? Assim também Deus deixou um legado para nós.
Por que eu estava falando de 2015? Porque existe um plano, existe um projeto que você vai fazer e ele não vai dar errado. Existe um propósito que você vai fazer e esse propósito vai ser fundamentado dentro da verdade e vai mudar a tua vida em 2015 e daí para frente, mais do que mudou para trás. Então existe um projeto, existe um propósito, existe uma forma de fazer de você mesmo, por você, pela fé em Deus e por você fazer uma revolução na tua vida. Porque só você pode. Deus não deixou sua vida para um terceiro. A tua vida é dele. Quando você crê nele, as coisas mudam para você. Então Deus deixou um propósito aqui. Eu quero ler com você. Que os profetas viram isso. Os homens do passado enxergaram isso. Mas eles não puderam praticar essa justiça e essa verdade. Eles só viram a verdade. E o profeta que eu descobri na Bíblia, que mais viu o que eu vou dizer para você agora, foi o profeta Isaías. O profeta Isaías, para mim, é um dos profetas que eu vou chegar no céu, eu quero pelo menos 100 anos só para abraçar ele. Abraçar e arrochar o profeta Isaías, porque aquele homem, ele viu algo que nenhum dos outros profetas viu. Aquele homem viu a vinda de Jesus para a terra. Aquele homem viu o sacrifício de Jesus na cruz. Aquele homem viu Jesus subindo para o céu. E aquele homem viu o Espírito Santo descendo para a terra. Ele enxergou tudo isso. Deus colocou um túnel do tempo no profeta Isaías. E o profeta Isaías viu você e viu eu. E viu a forma pela qual Deus ia falar com você e comigo. E ele não pôde ter isso. Por isso que Jesus disse assim, muitos profetas e mestres e reis desejavam um dia do Filho do Homem e não puderam, só viram de longe. Mas você não. A morte de Jesus está para trás de nós. E para os profetas estava diante deles. Os profetas estavam diante deles e nós estávamos atrás de nós. Há 2000 e quase 15 anos atrás, Jesus Cristo morreu naquela cruz. E há 720 anos na frente, Isaías viu o que você vai ver agora. Isaías capítulo 28. Fantástico o que Isaías viu. Porque aqui, o que ele viu aqui que nós vamos falar, está depois da crucificação de Jesus, está depois da redenção de Jesus, está quando o Espírito Santo desceu. E o profeta Isaías enxergou tudo isso. Ele conseguiu ver um povo, sabe? Eu acho que ele estava assim num momento de adoração muito especial com Deus. E ele conseguiu ver um povo diferenciado. Um povo não como os profetas, não como os crentes do passado, mas um povo diferente. Ele conseguiu ver você e eu. Por isso que ele diz aqui em Isaías capítulo 28, verso 9. Ele disse assim, a quem se ensinaria o conhecimento? Tem uma interrogação aí? Ele está perguntando assim, Quem se ensina o conhecimento? Porque até hoje não foi ensinado o conhecimento. O conhecimento de Deus. Até aquele dia não tinha ensinado o conhecimento do Deus triuno. Tinha ensinado só de um Deus. O conhecimento de um Deus. Não tinha ensinado o conhecimento do Deus Jesus. E não tinha ensinado o conhecimento do Deus Espírito Santo. Na época de Isaías não tinha o Deus Jesus nem o Deus Espírito Santo ainda manifestado em corpo, em pessoa. E ele disse assim, a quem se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender a mensagem? Um tipo de pessoa: aos desmamados e arrancados dos seios. Desmamados e arrancados dos seios. Não aguento, tem que ir lá. Gálatas capítulo, marca o dedo aí. Gálatas
Gálatas capítulo 4. A quem se daria o conhecimento? Quem se daria a entender a mensagem? Aos desmamados e arrancados dos seios. E Gálatas continua o assunto de Isaías, dizendo assim, Gálatas 4 primeiro diz assim, e digo que em todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Enquanto você é menino na fé, tem gente que não cresce nunca. Tem gente que encroa. Sabe o que é encroar? Ele encroa num nível de fé e ele não tem crescimento. A vida dele é aquilo ali, pronto, acabou. E eu acho que ele está pensando que vai morrer desse jeito. Não, tem um negócio, tem um crescimento em você. Você não é como o corpo, não. O corpo passa dos tantos anos, ele não cresce mais. Há quantos anos você calça 39, 40 ou 41? Seu pé não cresce mais. A vida no espírito ela é crescente o tempo todo. E o apóstolo Paulo diz aos Gálatas assim, que o herdeiro, enquanto ele é menino, enquanto ele está no seio, enquanto ele não foi desmamado ainda, ele está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado. Tem um tempo determinado, o tempo da maturidade. E você se preocupa com a tua maturidade. Tem gente com 30 anos de crente e não é maduro na fé ainda. E tem pessoas que têm 1 ano de crente e já sabe mais e já opera mais em Deus do que alguém com 30 anos, porque não é por tempo de serviço, é por entrega. Não é tempo de serviço. Se fosse tempo de serviço era muito bom, a gente aposentava até como pastor. Mas não é por tempo de serviço, é por entrega. E ele está dizendo aqui, a quem se daria o conhecimento, a quem se daria a entender a mensagem? Aos desmamados e arrancados dos seios. Verso 10 de Isaías capítulo 28. Porque é preceito sobre preceitos, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estrangeiros e por língua estranha, não é línguas, é língua, por língua estranha, Deus falará a esse povo. Olha o que o profeta Isaías viu. O profeta Isaías disse assim, todo mundo vai poder falar com Deus, todo mundo vai poder ouvir Deus agora. De mamano a caducano vai poder ouvir Deus, porque Deus falou agora, eu enxerguei. Isaías falando assim, eu enxerguei, gente, eu enxerguei que vai chegar um tempo que Jesus Cristo vai vir, vai morrer e vai descer o Espírito Santo, vai trazer uma língua estranha e todo mundo vai ouvir Deus. Não era como no tempo deles que só os profetas ouviam Deus. Falou, agora todo mundo vai conseguir ouvir Deus. Você ouve Deus? Deus fala com você? Papai do céu fala com você? Você consegue ouvir a voz de Deus? Eu descobri que Deus falou e agora é a tua vez de falar. Deus falou na cruz com você, agora chegou a hora de você falar com Ele. Para entender a cruz, você precisa falar com Ele. Agora como? Como que Ele diz? Pelo que por lábios, por línguas estrangeiras, uma versão diz herodianas, por línguas estrangeiras e por línguas estranhas, Deus falará a esse povo, ao qual disse, este é o descanso. Quem está cansado, sobrecarregado e oprimido? Existe agora uma forma de você sair desse negócio. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aqui Isaías diz assim, o qual este é o descanso. Ele preparou um descanso para os cristãos, um descanso para você e para mim. E qual é esse descanso, se não é no versículo que antecede esse versículo?
Qual que é o versículo? Por lábios estrangeiros e por línguas estranhas, Deus falará a esse povo. Quando Deus fala com você, te dá descanso. Mas primeiro você tem que começar o assunto com Deus. Quem não ora em línguas são pessoas muito vulneráveis, são pessoas que saem sobre todo o vento de doutrina, eles ficam procurando boas ideias, eles ficam procurando qualquer movimento, qualquer enchimento de alma serve para eles, eles não estão preocupados com a verdade. Se encheu a alma deles, está bom. Esses são meninos na fé, os maduros na fé. Não é qualquer vento de doutrina que balança eles, não é qualquer pessoa que fala para quem ora em línguas e ele acredita e concorda. Quem fala em línguas estranhas, fala diretamente com Deus, e Deus fala com ele. Você começa a ouvir a voz de Deus, mas você diz, mas eu já falei em línguas, pastor, e não ouvi a voz de Deus não. Aí assim é. Quer dizer que você só fala se você ouvir, você está trocando com Deus? Eu falo em línguas não é para mim ouvir Deus não. Eu falo em línguas é porque eu vou ouvir Deus. No momento dele, ele vai me dar a resposta que eu preciso. Eu não estou nem orando em língua, daqui a pouco Deus derrama um rio de entendimento dentro do meu coração. Eu estava orando em línguas agora à tarde, Deus me deu entendimento agora na noite. Eu estou orando agora em línguas, daqui a amanhã eu preciso de um entendimento novo, Deus fala comigo. Deus não tem tempo, é você que tem tempo. E nós queremos falar em línguas e Deus falar com nós. Falar em línguas e Deus falar com nós. Deus vai falar com você na hora certa. Ele é educado, ele sabe. Mas você pode falar com Deus na hora certa. E a hora certa é dentro do período de 24 horas, qualquer hora é hora de se falar com Deus. Por isso que o profeta Isaías enxergou isso e falou assim, agora, já não é mais por meio de sacrifício de animais, já não é por meio de nada físico mais, agora tem um povo lá na frente, eu estou enxergando um povo há 720 anos daqui na frente, que eles vão falar uma língua estranha, e Deus vai falar com eles. E esse vai ser o descanso daquele povo, porque eles vão conhecer a palavra que ampara o cansado. Verso 12: o qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Quantas vezes você já ouviu falar sobre oração em línguas? Quantas vezes? Quantas vezes você ouviu uma pregação que muda a tua vida, que fala diretamente, que você fala diretamente com Deus? E esse é o descanso para a tua vida. Essa é a fé que você precisa naquele dia, querido, que não tem médico, não tem ninguém. Se acontecer um dia desse na tua vida, você tem uma fé armazenada. A oração em línguas, eu não tenho como te explicar isso, mas ela te dá um armazenamento de fé para os momentos difíceis. Quando o negócio pega mesmo, que não tem ninguém natural, humano para te salvar, a oração em línguas, ela te armazena dentro de você um poder que faz o sobrenatural acontecer instantaneamente. Talvez você nunca precisou, você orou em línguas e nunca precisou ainda usar, mas se um dia você precisar usar a sua fé, Deus vai atuar no momento que você usar, porque você não sabe o que você armazenou de poder dentro de você, por meio da oração em línguas. Passa um pouquinho, veja Isaías 54. Isaías 54. Está escrito o que aí? Deus me deu uma língua instruída para saber, diga comigo, saber. Para quê? A palavra que faz o quê? Quando você tentou todas as ações, quando você fez tudo e você cansou, você fala, não dou conta mais, tem uma palavra que ampara você. Deus te deu uma língua instruída para saber a palavra que ampara o cansado. Ele faz mais uma coisa, Ele desperta você todas as manhãs, dispersa o teu ouvido como discípulo, assim como Ele ensinou o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, assim também Ele vai ensinar você quando você começa a falar em línguas.
Da mesma maneira como Ele deu para eles, Ele vai dar para vocês também. Porque os apóstolos tinham a palavra. Eles ficaram 3 anos e 6 meses em contato direto com a palavra. 3 anos e 6 meses. Mas eles não tinham poder. Eles não deram conta de expulsar um demônio. Senhor, pedi para os teus discípulos que expulsassem esses demônios, eles não deram conta não. Eles não deram conta de expulsar. O que está faltando? Os discípulos perguntou para Jesus: mestre, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Ele falou: tem caça de demônio, só sai com jejum e oração. Eles não jejuavam e não oravam em línguas, não expulsava. E quem garante que o que está em cima da tua vitória não é um demônio? Aí você quer que um pastor vá lá expulsar ele. Por que você não expulsa? É simples, é orar em línguas e jejuar, você expulsa. Qualquer demônio sai nisso aí. Talvez está em cima da sua finança, é um demônio. E aí, você vai fazer o quê? Talvez está em cima do problema, onde você tem um problema que você acha que é natural, é um demônio que está lá sentado em cima. Mas você não tem coragem de orar e jejuar o suficiente. O demônio fica lá 2 meses, 3 meses, 2 anos, 10 anos, 20 anos. E Deus te deu a arma para isso. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Porque falar em línguas está ligado junto com o demônio. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Está tudo junto ali, porque é o poder que precisa na tua vida. E ninguém pode fazer por você. Se eu pudesse, eu ia trabalhar duro mesmo para pagar alguém para fazer 3 coisas para mim: meditar na palavra, jejuar e orar. Se valesse, eu ia pagar alguém para fazer isso para mim. Mas não vale, eu tenho que fazer. Isso é só eu que posso fazer. O plano para você começar um ano maravilhoso é você falar assim: ó, nesse ano de 2015, 365 dias eu vou orar em línguas pelo menos 10 minutos por dia. Você não consegue imaginar a revolução que Deus vai fazer na tua vida. Você não consegue imaginar. Só que é difícil, porque é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco no banheiro, um pouco no carro, um pouco no semáforo, um pouco no trabalho, um pouco em qualquer lugar. Deus falará a esse povo, o qual disse: esse é o descanso, dai descanso ao cansado, esse é o refrigério. Mas não quiseram ouvir. A palavra do Senhor é preceito sobre preceito, regra sobre regra. O que é preceito? A chave que Deus deu, a chave que mudou uma igreja inteira, a chave que fez o Atos dos Apóstolos, uma das maiores revoluções. Aqueles homens tão simples como você e eu, pescadores, homens indoutos, aqueles homens andaram num poder fora do comum, porque eles tinham palavra e espírito agora. Você não vê Pedro curando ninguém. Antes, mesmo andando com Jesus, Pedro não conseguia nem expulsar um demônio, quanto mais ressuscitar um morto. Jesus morre, desce o Espírito Santo, ele começa a falar em línguas em Atos, em Pentecoste. Esse homem começa no primeiro sermão dele, 5.000 almas para Jesus. Vou te dar um conselho: se você não enxerga o futuro, é bom você apostar numa prática para o futuro. Ouviu? Se você não enxerga o teu futuro, é bom você apostar numa prática para o futuro. E a oração em línguas é uma prática para o futuro. É uma prática que vai te dar o que você precisa na hora certa. A oração em línguas, a palavra é como um revólver. A oração em línguas é a bala. E aí? Você quer ficar armado? Tem que ser os dois: a palavra e o Espírito. A palavra e a oração. Por isso que o profeta Isaías diz: este é o descanso. Veja o capítulo 50, verso 4 novamente. O Senhor Deus me deu língua instruída, para saber a palavra que ampara o cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta o meu ouvido como discípulo. O Senhor Deus abriu os meus ouvidos. Diga comigo: abriu meus ouvidos. Porque a oração em línguas é um cotonete para você. Ela limpa teus ouvidos espirituais para você ouvir a voz de Deus. Os discípulos não conseguiram nem ouvir Jesus. Jesus falou para ele: ó, todos vocês, o pastor vai ser preso,
Eles vão pegar o pastor e as ovelhas todas vão dispersar. Você vai me negar, Pedro. E Pedro não deu conta de resistir. Mas Pedro, quando recebeu o Espírito Santo, falou: Pedro, se você continuar pregando o Evangelho, você vai ser morto. Pedro falou: estou nem aí. Antes ele negou Jesus 3 vezes, depois ele não negou mais. O que o Espírito Santo faz na vida de um homem? E já pensou um homem que tem esse Espírito Santo o tempo todo falando junto com o teu espírito? A Deus. É só poder, querido. Coríntios capítulo 2. Você está entendendo? Você precisa disso, querido? Então você não vai achar em nenhum outro lugar na Bíblia. Você vai achar religião. Você quer uma religião, querido? Você quer uma religião? Não é religião que vai mudar a tua vida. A religião é algo morto. O movimento é algo morto. Mas a tua vida avivada é algo precioso diante de Deus. É individual. A gente costuma ver tantas igrejas que fazem tantos movimentos, mas não tem um movimento como esse aqui de um povo que vai entrar na presença de Deus porque eles querem. É isso é a igreja do Senhor Jesus. Ela não tem muita graça não, queridos. O evangelho não tem muita formosura não. Não tem muito passar a mão na cabeça não. Porque na hora, querido, não tem ninguém que passa a mão na tua cabeça que funciona. Na hora que você precisa operar na fé, é você e seu Deus. Então você tem que edificar a tua fé. Você tem que cuidar da tua fé. A tua fé é uma plantinha que você tem que molhar ela todo dia, senão ela morre. Tua fé é uma planta. Olha ela como uma planta. E quando você está orando em línguas, você está jogando água nessa plantinha. E essa plantinha vai produzir frutos. Frutos de sabedoria, de conhecimento, de visão, direção, entendimento. Todos os frutos do Espírito. Os dons, os 9 dons do Espírito Santo vai começar a dar nessa plantinha que você aguou ela todo dia, chamada fé. Pensa nisso. Vê se você, a partir desse culto de hoje, você já começa esse resto de 2014 se preparando para 2015. 1 Coríntios capítulo 2. Eu amo esse capítulo aqui porque eu aprendi muito com ele. Li ele várias vezes na minha vida até o dia de hoje. Vamos ler do primeiro versículo, nem que nós passemos um pouquinho do tempo, não tem problema não. O importante é que você saia daqui e você tem fé, aquela fé de trazer, sabe? Na tua mão aquilo que você quer. Para aí um pouquinho. Eu pergunto muito para Deus. E esse tempo atrás, eu conversando com Deus, disse: Deus, eu não entendo. Tem coisa que eu não entendo. Como é que o apóstolo Tiago, cheio do Espírito Santo, é decapitado com a espada? Como é que o apóstolo Pedro apanhava, levava taca e estava preso o tempo todo? Como é que o apóstolo Paulo, tão cheio do teu Espírito, e esse homem não saía da prisão? Paulo preso, Paulo preso, Paulo preso, Paulo preso. Me explica isso, Deus. Deus falou assim: filho, como é que ele ia escrever essa carta que está na sua mão se eu não prendesse ele? Deus queria Paulo para escrever, o povo não deixava ele quieto. Aonde ele estava, a multidão estava junto de Paulo. O tempo todo Deus falou assim: eu vou deixar ele trancado e ninguém pode ver ele. Fica lá trancadinho, é só eu e ele lá. E Paulo orando em línguas, não tinha uma Bíblia como você tem na mão, mas ele conhecia toda a lei, ele conhecia os profetas, e ele ficava meditando na palavra e escrevendo cartas aos Filipenses, cartas ao Efésios, carta a Timóteo, carta a Filemão, e foi mandando carta e carta e carta, porque ele precisava de tempo para escrever. Deus permitia que ele escrevia. E eu perguntei: Tiago, morto a espada? Ele falou: Tiago não morreu a espada. O espírito de Tiago já estava em casa quando eles cortaram o pescoço dele. Os santos não verão a morte. Aleluia. Então vamos lá, o que Paulo diz aqui? Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras, de sabedoria humana, de palavras, pois nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado.
E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Olha aqui. Todo homem e mulher que você for ver pregar, se não tiver poder, não cai em palavras. Está ouvindo isso? Não cai em palavra. Essa semana eu fui desafiado por uma pessoa, um homem, um dos homens mais influentes dessa cidade. E eu disse: eu estou aqui para falar com você e te apresentar Jesus Cristo de Nazaré, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Eu posso te mostrar. Eu posso te mostrar. Talvez os que antecederam antes de mim não fizeram isso, só falaram para você, mas eu vou falar de Jesus e vou te demonstrar que eu tenho Ele. 15 minutos, e 15 minutos ele chorando, debaixo do poder de Deus, da presença de Deus. 15 minutos que eu fiquei na frente daquele homem, e a presença de Deus tocou aquele homem tão cheio, tão forte. Sabe por quê? Porque eu oro em línguas. Porque eu oro em línguas, eu posso falar isso. Eu posso manifestar o poder de Deus. Paulo disse isso aqui, ó. E a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavras persuasivas, nem em projetos e propósitos. Tem que ter poder de Deus, tem que ter cura, tem que ter milagre, tem que ter unção, tem que ter vida com Deus. Tem que tocar e o negócio tem que acontecer. Senão não tem poder de Deus. Por isso que Paulo está falando aqui, ó. A minha palavra não consiste em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. O irmão disse para mim outro dia, falou: pastor, você fala cada besteira lá no púlpito. Eu não entendo, quando você desce lá, Deus faz cada coisa por meio da tua vida. Eu falei: não é eu, irmão, é Ele, não sou eu não. Eu sou simplesmente um comedor de feijão igual todo mundo, homem cheio de falhas. Mas eu oro em línguas, irmão. Eu oro em línguas e eu tenho fé. E eu posso demonstrar minha fé. Vai ser um dia que você vai ter que demonstrar a tua fé. Porque vai ter um dia que só a tua fé vai resolver o caso. Naquele dia você fala: eu orei em línguas, bem que eu ouvi aquela palavra daquele domingo. Se eu não tivesse orado em línguas agora, eu estava perdido. Naquele dia. Naquele dia você tem arma armazenada em você. Verso 6. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Só que a Bíblia diz que nós somos perfeitos. Essa pessoa que está aos seus lados aí, aos olhos de Deus, é perfeito. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, mas não a sabedoria deste mundo, nem dos poderosos deste mundo que se aniquila. Falamos sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, lá em Isaías, para a nossa glória. Amém. Amém. Antes dos séculos, 720 anos, Deus falou assim: olha Isaías, tem um povo lá na frente, que vai ter íntima comunhão comigo, e vai falar comigo, eu vou falar com eles. E eles são homens simples, mulheres simples, mas eu vou ter uma comunhão com eles e eles comigo. Nós vamos ter uma ligação, nós dois juntos. Isso não é igreja, isso é em qualquer lugar que você estiver. Não tem uma igreja boa para você, tem um céu para você. O céu é o seu lugar. E se você orar em línguas, você vai conviver em qualquer lugar, você está bom. Porque Paulo, até no cárcere, ele servia a Deus. Não falamos sabedoria de Deus oculta em mistérios, a qual Deus ordenou antes do século para a nossa glória. Nenhum dos poderosos desse século, está falando do século de Jesus, nenhum dos poderosos desse século a conheceu. Pois se tivesse conhecido a oração em línguas, eles teriam identificado que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, e não teria crucificado Ele. É isso que está escrito aqui, ó. Nenhum dos poderosos desse século a conheceu, pois se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Eles identificaram: é Jesus Cristo.
Por isso também, quando você ora em línguas, você vai identificar Jesus na tua filhinha, no teu filho. Quando Deus não acha ninguém para falar com você, Ele usa a tua filha, usa o teu filho, usa a televisão, usa o rádio, usa alguma coisa, mas Ele vai usar alguém para falar com você, e você vai dizer: é o meu Senhor falando. O seu ouvido vai estar prontinho para ouvir o seu Senhor. Ele usou uma vaca para falar comigo. Ele usou um rabo de uma lagartixa para falar comigo. Ele usou um grilo uma vez para falar comigo. Ele vai usar algo para falar com você, porque Deus quer uma intimidade contigo. É uma intimidade. Você está caçando uma igreja boa? Não, Deus está caçando um crente bom. Deus não está preocupado com a coletividade. Deus quer exclusividade sua e dele. E a única maneira é você passar tempo falando em outras línguas, para a tua própria saúde, para o teu próprio bem, para a tua própria maturidade espiritual, para você deixar de ser menino que está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Você acha que quando eu tenho uma dor de cabeça eu vou aonde? Vou nos Estados Unidos para poder orar para mim? Quem é o pastor aqui que eu já cheguei? Pastor, põe a mão na minha cabeça aqui e ora para mim. Não, pelo contrário, eu estou na fila de orar para os outros. Porque quando eu quero, o negócio pega. Eu sei de um alto refúgio, de um esconderijo, que aquele que habita no esconderijo, a sombra do Onipotente, já descansa aí no corpo de Cristo. Então, você está entendendo isso? Isso chama-se doutrina. Culto de doutrina. Você está sendo doutrinado. Quem fala em línguas aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Quem vai falar mais a partir de hoje? Levanta a mão. Pois quando você falar em línguas, você vai me entender melhor. Você vai entender melhor. Você vai conseguir entender outras pessoas melhor quando você falar em línguas. E quem está aqui que não fala em línguas? Eu queria orar por você hoje para você falar. Você quer? Se nós orar para você e você receber o Espírito Santo, você vai falar nessa língua? Porque você sabe que ela vai ser saúde para você. Ela vai ser refrigério para você. Ela vai ser a palavra, você vai conhecer por meio da oração em línguas a palavra que ampara o cansado. Lá em Cântico dos Cânticos diz assim, ó: e eles terão o grunhido da pomba. Eu falei, o que é isso? Porque tudo, eu sou curioso, sabe? Você chega perto da pombinha e fica assim, e outro dia eu estava com um gatinho no colo e o gatinho fica eu falei, então eu vou começar a orar em línguas assim. Eu estou quietinho, se colocar um microfone desse na minha boca, eu estou orando em línguas. Na fila do banco, no estacionamento, qualquer lugar eu posso estar pensando em dar um couro em alguém. Se eu pegar o fulano hoje, eu pego no pescoço dele e torço igual torço o pescoço de galinha. E estou lá daquele jeito. Mas quando eu vejo pessoa, Deus dá um amor tão grande no coração e não dá vontade de torcer mais. Porque nós temos a natureza humana. A natureza humana nossa não presta não, querida. Você quer ver se presta? Pisa no teu calo para ver que crente que você é. Aí faz igual o crentão, né? Tá lá, eu sou o pastor falando, ó irmãos, se der um tapa de cá, você dá o outro de cá para bater. Jesus falou que é assim. O irmão saiu lá do banco muito bravo, né? Não era nem crente. Falou, vou desafiar esse pastor então. Chegou e socou a mão na cara do pastor. Pá! Aí pastor, cadê o outro lado? Ele falou, meu irmão, olha para cima para você ver o castigo que vai vir de cima. Quando ele olhou para cima, ele foi debaixo do queixo dele. A natureza humana nossa é uma benção. Nós temos que ter alguma coisa para ela. Nós temos. Eu descobri que a oração em línguas é a única ferramenta que dá conserto na tua língua. O único remédio para a tua língua chama oração em línguas. Tiago falou assim, ó, a língua é o mal incontido. Mas quando você fala em língua, você põe freio nela. E se tem um freio que precisa, é um freio na língua. Quem aqui não ora em línguas e quer orar hoje? Quer começar nessa prática, nessa vida de oração? Só vem aqui na frente, nós vamos orar com você. Vem. Agora é a demonstração de poder. Foi a palavra, agora a demonstração de poder. Sai do teu lugar e vem aqui na frente.
Vem na primeira fila aqui. Pode ficar na primeira fila. Isso. E eu quero aqueles que têm dificuldade, muita dificuldade de falar em línguas também. Eu quero que vocês fiquem na lista de trás. Os pastores, as pastoras com nós aqui na frente, nós vamos orar por vocês com muita fé. E vai vir um negócio muito diferente na boca de vocês, e vocês vão começar a falar, e vai saindo palavras, não importa com as palavrinhas. O importante é que você vai falar. E essa língua vai mudar muita coisa na tua vida. Escuta isso aqui, eu tinha umas 4 enfermidades no meu corpo. E eu comecei a orar em línguas, elas sumiram. Sou sarado hoje, a oração em língua queima tudo isso. Não tem uma pessoa que passa 1 hora em línguas, orando 1 hora em línguas por dia, que ele não queima toda a enfermidade do corpo dele, não tem jeito. Morre tudo que é ruim. Aleluia, pode vir, você que não fala ainda, vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Nós vamos orar por vocês, vem. E se você está aí? E se você está aí no banco, e você já ora em línguas, mas você está muito frio assim, sabe? Difícil de você falar. Parece que tem um negócio que trava você quando você quer orar. Você precisa de um avivamento. Só você vir aqui na frente e nós vamos orar por você. Vem nessa segunda fila aqui, ó. Se você precisa de um avivamento para essas línguas fluírem, para você orar até dormindo. Dá para orar dormindo? Levanta de manhã cedo e já está orando já. Talvez você está meio frio na fé. Esse dom não está operando na tua vida como deveria operar. Vem. Pessoal da internet também vai receber o mesmo dom. Segunda fila, os que não estão conseguindo orar. Aqui nessa fila aqui, ó. Os que não estão conseguindo orar, fica nessa última fila aqui, ó, nessa lista vermelha. Os que estão tendo dificuldade para orar. A Neuza de Caxias do Sul quer orar em línguas também. Nós vamos ministrar na vida dela agora pela internet. Os nossos irmãos da internet também vai falar em línguas. Quem está tendo dificuldade? Eu sinto que tem mais alguém no banco que não consegue orar em línguas, que ainda não sabe orar em línguas, não recebeu esse dom. Sai daí, vem aqui. Se você não consegue, vem aqui. É para você, é um presente de Deus para a tua vida. Vamos lá. É bom para você. Vai mudar a tua vida espiritual. Vai dar um avivamento no teu coração. A hora que você vê a criança com dor de cabeça, você vai lá e bota a mão em nome de Jesus. Você sente que a criança esquenta e a tua mão também esquenta. Uma vez eu ia para o Jardim Atlântico e um homem na minha frente andando de bicicleta, ele caiu e quebrou o braço. Eu falei, não, vou levar esse homem para o médico não. Agarrei no braço dele e juntei, falei, em nome de Jesus, agora. Eu senti só estralar o braço dele. Deus curou o braço dele na minha frente, na hora. Eu falei, eu não paro de orar em línguas nunca mais. É um dom. O único dom que fica com você. Os demais são do Espírito Santo. Tem mais alguém que precisa. Tem mais alguém que está aqui sentado nesses bancos que precisa desse dom. E ouça uma coisa. Quando os pastores, as pastoras colocar a mão em você, vai dar um negócio na tua boca assim, sabe? E você vai começar a soltar a tua língua, igual criancinha quando começa a falar. Ninguém entende quando ela começa a falar, mas daqui uns dias ela começa a falar claramente. Primeiro ela começa fazendo como o grungido da pomba, gongunando, mas depois ela começa a falar claramente. E eu gongunava em línguas, e agora eu oro em português claramente. Vem, se você não está aí, ainda não ora, vem. É para você. É um benefício só seu. É um milagre que Deus quer fazer na tua vida hoje. As pessoas que estão auxiliando atrás, a hora que os irmãos orarem, vocês também começam a orar em línguas atrás deles. Tá bom? Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você quer para você. Vai mudar a tua vida. A minha vida já mudou nisso aí. E está mudando mais ainda, porque eu não paro de orar. Pai, em nome de Jesus Cristo,
Quando eles forem tocados, que sejam tocados pelo teu Espírito e pelo poder. Em nome do Senhor Jesus. Que línguas estranhas venham sobre eles. E eles possam falar nesse dom precioso. E ser uma igreja poderosa onde eles estiverem. Eles possam fazer a diferença. Pai, nós vamos colocar a mão sobre eles. E nós queremos que o Senhor coloque o poder. Então, em nome de Jesus, manifesta o teu poder na vida deles agora. Em nome do Senhor Jesus, receba. Pode tocar neles, pastores. Receba, em nome de Jesus, receba. Pode falar, solta a tua língua e fala. Abra a tua boca, deixa ela entreaberta. Porque ninguém fala de boca fechada. Precisa pelo menos abrir a boca. Isso, querido, é isso mesmo. Pode continuar, pode falar bem alto, é isso mesmo. Solta a tua língua e começa a falar. Solta, pode soltar. Renda lá, abra a boca. Isso, meu irmão. Isso, é o Espírito Santo. Isso, coloca a mão no ombro dele, vai orando com ele. Isso, irmão, isso. Coloca a mão no ombro dele. Chamandara cantarana manalalalala xaralala xandarela baralalalala cantorilaba. Solta, abra a tua boca e fale. Fale ao poder de Deus na tua vida. Fale. Solta. Fala, querida, fala. Você pode falar, fala. Solta. Coloca a mão no ombro dela, fala até você ouvir ela falar. É um dom que vem influentemente. Solta, meu irmão, pode falar. Você pode, vai. Você não entende nada, não é pra você entender. Solta. Isso. Tá falando, continua. Ore com ela. Eu quero um crente aqui junto com cada uma pessoa. Vem um crente aqui, vem, irmã, vem. Vem, irmã, vem. Vem um crente aqui que ora em línguas junto com cada uma. Cantorela balabara chorerere. Solta, abra a boca, meu irmão, pode falar. Ora com ele, meu irmão, ora com ele. Tem poder na tua mão, ministra na vida dele. Andare chorerere, ora com ele. Isso. Ora com ela. Isso, amada, pode falar. Isso, solta. Solta, é poder na tua vida. Você pode ter sofrido 2014, mas 2015 não. Porque você começa uma vida nova. Mais crente, eu quero mais crente aqui. Cadê crente aqui? Vem ajudar aqui. Isso, irmã. Isso. Põe a mão nela. Isso. Agora solta, isso. Vai falando com ela, aí vai falando. Fala alto para ela ouvir, isso. Abra a tua boca. Ser cheio do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Vai soltar. E essa tristeza do teu coração vai sair. Solta. Balança a língua na boca, vai vir poder. Vai. Quero ouvir. Solta, pode soltar. Não para de falar não, vai soltando. Quero ouvir som, vai. Isso, querida. Isso vai mudar a tua vida. Cantarela, solta. Isso, não para, só em línguas. Solta a linguagem agora. Você não entende nada, é só falar. Você pode, vai. Isso, cantar. Isso, meu irmão. Isso, solta a tua língua agora. Fala. Mais alto. Isso. Tem poder na tua mão, meu irmão. Ministra na vida dele. Isso. Solta. Abra a boca e solta. Vai vir palavras. Só empresta a tua língua e deixa sair qualquer som. Uma criancinha não começa falando, ela começa murmurando. Solta. Abre a boca. Isso, solta que você vai ver, sua língua vai adormecer. Isso. Você não vai parar nunca mais. Agora continua, vai falando alto. Isso, querida, isso mesmo. Solta. Vamos trabalhar, põe a mão nele. Isso. Bem amado, eu comecei desse jeito que você começou.
mudou minha vida inteira. Vai mudar a tua também. Isso, continua, não para. Isso, continua. Abra a boca, salta. Tão simplesinho. Você dá as palavrinhas e Jesus faz o milagre. Isso, mano. Você que está no seu banco aí, você não perde tempo não, meu irmão. Ganha tempo, ore um pouquinho em línguas aí. Ore, ganhe tempo. Toda a igreja. Todos vocês se coloquem de pé e agora atrás. Se coloquem de pé, levanta a mão para cima. E fale pelo menos algumas palavras em línguas com as mãos levantadas. Os daqui também com as mãos levantadas. Fala com as mãos levantadas para o Senhor, para Ele encher suas mãos de bênçãos, para nessa semana você pegar, tocar essas mãos e acontecer milagre. Fale em línguas, fale meu irmão. Isso, você precisa de milagre, meu irmão. Fale, isso, você está falando com Deus. Nessa linguagem você está orando livramento na tua vida. Você está orando cura no teu corpo físico. Você está orando o sobrenatural de Deus na tua vida. O apóstolo Paulo diz que aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Você está falando o mistério do teu coração para Deus. Fale os mistérios de Deus. Solte, você que está aí atrás, que já é cheio do Espírito Santo. Fale até essa pessoa do teu lado ouvir. Fale para ele ouvir. Fale em línguas para ele ouvir. Até ele ouvir o som da tua oração. Solta. Deixa a pessoa que está do teu lado ouvir você falar com o seu Deus. Na linguagem do céu. Essa linguagem vai fazer você entender a palavra que ampara o cansado. A palavra que te ampara no dia de adversidade. Essa linguagem vai amparar você. O diabo não vai entender essa linguagem. Ele não vai poder interceptar a sua oração, porque você fala secreto com Deus, mistérios com Deus. Você agora está orando aquilo que você mais precisa para essa semana, para esse ano ainda. Então ore, solta, deixa um som só cobrir essa igreja toda. O som da igreja de Deus, aquilo que Isaías viu. Ele disse: eu vejo um povo de mãos levantadas, eu vejo um povo com lábios gaguejantes e com línguas estranhas, Deus falando com eles e eles falando com Deus. Há 720 anos antes de Cristo, ele viu essa visão de hoje. Eu vejo um povo de mãos levantadas, de lábios gaguejantes, de línguas estranhas, e Deus falando com aquele povo, Deus ensinando aquele povo a palavra que ampara o cansado, Deus despertando eles toda manhã para ouvir a palavra como discípulo. Pai, no nome de Jesus Cristo, que uma unção de oração toque esse povo, que uma unção de glória toque esse povo, e que eles falem mistérios com o Senhor, e amanhã quando eles levantarem, os milagres deles estejam prontos. Que seja uma segunda-feira de bênção, que seja uma semana abençoada, que eles possam ter uma virada diferenciada de todas as viradas, que eles possam tomar posse de milagres que ainda não aconteceu esse ano. Senhor, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então ainda tem tempo nesse ano para eles tomar posse de vitórias que eles não tomaram o ano inteiro, porque agora eles falam na língua do Senhor. Toca neles, Espírito Santo, mais, vida de Deus, mais, Anama sororole cantarás, Chamorarama sandereira bala sereleles.
Receba do poder de Deus, receba da presença de Deus, receba teu milagre. Você vai ver que nessa oração a enfermidade vai embora. Sori bala bara, sori bala andare. Ondere ala mandarasha dare, seres, 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 dere, falandere, senderesh. Alama sorira mandara, serelalas. Sandarelele, serelele. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Hora após hora. Ouça. Todos vocês, olhem para mim. Você recebeu a arma mais poderosa da tua vida. E deixa eu ensinar uma coisa para você. Se você tiver com dor de cabeça, você coloca a mão na tua cabeça e começa a orar em línguas, para você ver como é que a dor vai passar. Se você tem algum problema no teu corpo físico, por exemplo, os teus rins não estão funcionando direito, coloca a mão nos teus rins e fica lá num cantinho lá, bará, chorá, bará, bará, bará. Daqui a pouco você vai ver os seus rins curados. Se você tem algum problema no meio da tua família, algum problema pessoal, seja de que natureza for, coloca tua mão na direção das pessoas que você quer que sejam abençoadas e comece a falar em outras línguas. Porque a oração em línguas também, ela tem a oração de intercessão. E Deus sabe o desejo do teu coração e vai responder a tua oração. Talvez você tenha alguma coisa para você receber e não recebe. Comece a apresentar aquelas pessoas e comece a orar em línguas, na direção, com o teu coração na direção daquelas pessoas, das pessoas que você precisa de resposta delas. Comece a ministrar e você vai ver que Deus vai fazer. A oração em línguas é um remédio, mas também é uma sabedoria. Então, se nós começarmos esse ano, findar esse ano orando em línguas, pelo menos 15 minutos por dia, 1 hora por dia, você vai ver que você vai ser uma pessoa de poder. Isso é um poder para todos nós vamos andar no poder. Você não vai precisar procurar um pastor para orar por você. É você que vai orar para alguns pastores. Amém? Eu quero convidar vocês para a virada. Nós vamos ter a virada do dia 31 para o dia 1º. Nós vamos começar às 7h30 e nós vamos até a virada. Nós vamos ter uma grande ceia aqui nesse lugar. Convida a tua família, convida teus parentes. Às vezes você está com poucas pessoas da sua família, mora aqui sozinho, ou tem poucas pessoas. Reúne todos para nós comermos aqui. Nós vamos comer a ceia, nós vamos fazer uma virada com Jesus. Para nós terminarmos o ano com Jesus e começarmos um ano novo com o Senhor Jesus. E será que nós não vamos ter um ano abençoado? Claro que vamos. Nós, em vez de passar num baile, numa bebedeira, em alguma coisa, não, nós vamos passar a virada aqui. Depois, se você tiver algum compromisso, se você quiser ir, tudo bem, mas a virada é com o meu Senhor, porque eu preciso dele em 2015. Eu preciso de muitos milagres, então eu preciso agradar o coração dele, porque eu sei que ele vai fazer. Amém? Quantos falam em línguas aqui agora? Levanta a mão. Agora, se tiver alguém aqui que não é batizado nas águas, o pastor Neles, pastor Andros, pastor Celinho está aqui para ser batizado. Ou se você, irmã, está aqui e fala, não quero ser batizado por uma pastora, você também pode pegar a pastora Nilva, a pastora Leonora, a pastora Valdirene. Você pode convidar elas, se elas puderem entrar nas águas, elas vão entrar e batizar você também. Tá bom? Você pode aplaudir Jesus bem forte pelo que ele fez? Deus abençoe vocês e ótima semana em nome de Jesus. Virada com Jesus aqui. Leva o pastor lá.